Bom dia, sexto ano. Como a aula passada nós começamos a estudar esse conteúdo, né, sobre a desagregação do Império Romano e as invasões bárbaras, que é o momento que marca a passagem, né, da Idade Antiga para a Idade Média, ou seja, marca o fim do Império Romano, né, e o início da Idade Média na Europa Ocidental. Né, como já foi destacado, foi um processo lento, gradual, né, marcado por muitas rupturas, mas também por algumas permanências. Né. Então, a aula passada nós vimos como se deu esse início né, de desagregação do Império Romano, que começou com a crise do Império Romano, né, com a diminuição na escravidão e, consequentemente, a crise econômica, né, foi destacado todas as características e consequências dessa crise econômica, e também nós começamos a estudar sobre os povos bárbaros, que foram os povos que começaram a entrar no antigo Império Romano. Lembrando que o termo bárbaro é uma expressão preconceituosa, né, utilizada pelos romanos para nomear todos aqueles povos, né, diferentes povos que invadiram, que entraram no Império Romano, né, e esse termo foi utilizado, né, porque se tratavam de pessoas que possuíam culturas diferentes da cultura romana e que não falavam latim. Né. Esse termo foi utilizado pelos bárbaros, né, para designar pessoas que eles consideravam como inferiores, como pessoas não civilizadas, né? E dentre esses povos a gente destacou vários povos, como os hunos, os celtas e os germânicos, né, que são formados por vários, como já foi citado. Os germânicos foram os povos que entraram em maior quantidade no Império Romano, né? E por isso hoje nós vamos estudar um pouco sobre as características desses povos, né? Quem foram os germânicos? Os germânicos, como eu já acabei de falar, foram povos que exerceram maior pressão e influência sobre o Império Romano, né, dos povos denominados como bárbaros, foram os povos que entraram em maior quantidade no Império Romano e contribuíram muito para a cultura da Idade Média, né, para o que a gente vai chamar de feudalismo. Então, desde já entendam, o feudalismo ele é fruto, né, da mistura de elementos da cultura dos povos germânicos com os povos romanos. Né? E quem eram esses povos, como eles viviam, como eles se caracterizaram? Primeiramente, é importante destacar que eles são originários da Germânia, né, que era uma vasta região ao norte da Europa. Vejamos aqui bem rapidinho, aqui a gente tem um mapa da Europa, onde ficava o Império Romano, aqui de rosa, aqui o Império Romano do Oriente, e a Germânia a gente está vendo bem por aqui, essa região aqui, né, em todo o norte da Europa, caracterizado e habitado por diferentes povos, em diferentes regiões que começaram a entrar no Império Romano, ok? Então, esses povos eram povos que viviam principalmente da agricultura e da guerra. Não esqueçam, os germânicos eram povos altamente guerreiros, né? Eram povos que viviam dos saques de guerra, né? A guerra estava muito presente na cultura deles, tanto na economia como na forma de vida, né? E também eram povos que tinham domínio da metalurgia. Então, eles fabricavam diferentes materiais de ferro, né, como espada, lança, vários materiais de metais. Né? Isso era muito forte na cultura deles e eles levaram isso para a Idade Média, né? Como, por exemplo, aquelas instrumentárias, aquelas indumentárias deles, né, muito utilizada, isso é muito forte dos povos germânicos. Eles também se caracterizavam, a sociedade deles era uma sociedade patriarcal, né, ou seja, o homem era o chefe da família e exercia um enorme poder sobre todos os elementos da família, sobre a esposa e os filhos. E também era uma sociedade altamente militarizada devido a essa cultura da guerra, né? Devido ao fato da guerra ser muito presente na vida deles, também como uma fonte de sobrevivência, né? Como uma atividade econômica.
Outra característica, né, outras características que a gente trouxe foi a organização política. É importante destacar que nesse ponto a organização política deles era completamente diferente do povo romano. Enquanto o povo romano estava organizado, né, em um vasto império comandado por um imperador, havia uma grande centralização política, né, entre os povos germânicos não havia essa centralização política, eles não tinham, né, um estado que comandasse todos os povos. Como é que eles estavam organizados? A sociedade, né, a organização política. A sociedade era uma sociedade tribal, ou seja, formada por famílias, e essas famílias formavam tribos. Essas tribos elas eram independentes, elas não eram chefiadas por um rei ou por um imperador, como no caso de Roma, né? Não havia um Estado. Então, uma das características da organização política dos germânicos era a ausência de Estado. E isso vai ser uma característica que vai se perpetuar, vai influenciar nos reinos germânicos durante a Idade Média, porque eram reinos independente, vão formar, né, o Império Romano vai se dividir em vários reinos independentes, né, sem a existência de um estado que comandasse a todos, né? E a gente também, apesar deles não terem um estado unificado nem centralizado, a gente destaca a importância do comitatus, né? Que era o comitatus? Era um grupo de guerreiros liderados por um chefe a quem esses guerreiros deviam lealdade. Então vejamos, eles não tinham um rei, mas em épocas de guerra, né, o grupo de guerreiros era comandado por um líder. Eles elegiam um chefe, um líder para comandá-los, né, durante a guerra. Né? E esse tipo de relação a gente chama de comitatus. Eles tinham uma relação muito grande de lealdade entre o chefe e o grupo de guerreiros. E isso também vai se perpetuar pela Idade Média. Né? Isso vai exercer influência, por exemplo, na relação de suzerania e vassalagem, que a gente vai estudar na Idade Média. Outra característica que a gente trouxe foi a cultura. Né? A cultura era baseada nos costumes e na tradição oral, né? Eles não tinham leis escritas, ok? Toda a vida deles, diferentemente de Roma, que se destacava pela lei romana, né, pelo direito romano escrito, entre os povos germânicos não haviam leis escritas, então as leis eram passadas oralmente, através dos costumes, né, através das tradições. Né? E também a religião seguia a tradição oral e a religião deles era uma religião politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Né? E também era característica dessa religião o culto aos ancestrais e às forças da natureza, como por exemplo eles cultuavam o trovão, né, que é um deus bem conhecido, que é o deus Thor, né, era um deus dos povos germânicos, né, assim como Odin, deus da guerra, e outros que vocês já ouviram falar bastante. Então, era uma religião politeísta, só que ela não vai predominar na Idade Média. Na Idade Média vai prevalecer o cristianismo, que já era oficial no Império Romano, e depois a gente vai estudar um pouco mais sobre esse cristianismo. Mas, por hora, né, eu queria que vocês compreendessem as principais características dos povos germânicos, né, e como muitas essas características vão influenciar na Idade Média, enquanto que outras, né, vão ser abandonadas, não vão ser praticadas.